O homem também não conhece o próprio corpo, pois, se lhes perguntasse sobre hormônios existentes no corpo humano, suas funções e consequências, apenas me relatariam uma ínfima parte deles. Ou seja, além de desconhecer o planeta em que vive, o homem também desconhece o próprio corpo denso. Suas duas grandes moradas revelam intrigantes incógnitas para ele. Como pode, então, alguém que não se conhece direito e nem conhece o planeta em que vive, tecer afirmações sobre a inexistência de outros tipos de vida no universo infinito? Com que direito e conhecimento faz afirmações categóricas sobre os limites do universo, se não consegue ultrapassar os limites do próprio plano físico que habita? No máximo, poderia se colocar sob o manto da dúvida. Antes de tudo precisam ser humildes, aceitarem que estão muito distantes do que se pode chamar realmente de conhecimento. Só irão entender isso quando decidirem abafar os impulsos do ego. Aí sim, começarão a entender mais sobre o plano material, sobre seus corpos físicos e, principalmente, sobre seus espíritos. Mas se conseguirem também aceitar Deus, entenderão mais sobre o universo, que se constitui na nossa morada definitiva. O poder da mente. Abraão, Rabino. A vida material, sendo um período de provações, limita as atividades dos espíritos encarnados. Mas Deus, em sua habitual bondade, concede aos homens uma via de expansão, que ultrapassa os limites da esfera material. É o poder da mente. Através dele, os homens podem realizar atos notáveis. A começar pela meditação, autocrítica e identificação de imperfeições, que quando eliminadas purificam mente e espírito. É uma ação importante na edificação do próprio ser. Mas as possibilidades não param aí. Pois através do comando mental, cada um pode plasmar benefícios intensos para a vida, com consequências relevantes para a saúde. Pois uma mente voltada para o amor, a autoestima, a compreensão e a caridade, detona no organismo humano substâncias extremamente vitais segregadas pelo sistema glandular. Daí a importância do otimismo, do bom humor, da fé e da meditação construtiva. Tudo isto gera vida. Entretanto, uma das mais profundas habilidades da mente é, nos momentos difíceis, criar um mundo novo para que o homem se refugie temporariamente. São momentos de visualização que trazem paz, e revigoram para a continuidade da luta, sem a necessidade de refúgio nas drogas ou nos atos de violência à procura de autoafirmação. São momentos em que o homem pode conversar com Deus e com aqueles que lhe querem bem no astral, até sem saber que o está fazendo. Pensa muitas vezes que conversa com a própria consciência. Não esqueçam, assim, de dinamizar esse fantástico instrumento que é o poder da mente. Vão perceber, com o tempo, que a maioria das respostas para seus problemas está em vocês mesmos. Pois Deus, quando lhes ensina através da provação, também lhes proporciona a dádiva de descobrirem, no próprio espírito, o caminho da evolução e do progresso. Condenado à felicidade. Moria. As leis de Deus retratam a perfeição do Criador, por isso elas são eternas, imutáveis. Nunca aparecerá alguém com proposta que alcance sabedoria maior, pois, afirmar isso, seria viver no mundo das ilusões, que por si só já bastaria para decretar a imperfeição. Sendo assim, nada mais lógico e inteligente do que seguir as leis de Deus, os caminhos da perfeição. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que tenta alterar ou denunciar essas leis, mas sim aquele que as reconhece e, principalmente, as pratica. Elas são leis que educam e que gratificam o mérito. São o código de conduta daqueles que, através delas, desejam ser condenados à felicidade. Temporário. Miriam. Por mais bem-sucedido financeira e socialmente alguém possa ser, trata-se de situação temporária. Por maior poder que alguém possa ter, trata-se de situação temporária.
Porque na Terra tudo que os homens alcançam de vínculo com a matéria é temporário. O corpo denso de cada um, por mais saudável que seja, é temporário. Pois o desencarne é um fato irreversível que atinge todas as classes sociais, independente do credo que praticam ou da raça a qual pertençam. Isso exige dos homens a reflexão sobre o temporário e o eterno. Exige deles uma reflexão que tanto os incomoda, sobre o fato de que um dia, irreversivelmente, tudo terminará. Terminará na Terra. A dualidade matéria-espírito, portanto, apresenta uma estrada sem saída, a matéria, e outra que em qualquer momento se constitui na via expressa da eternidade, o espírito. Isso exige o discernimento de que o temporário não existe ao acaso ou sem finalidade, mas que se apresenta como segmento balizador que auxilia na construção do eterno. Os homens precisam se adequar a essa realidade, para não transformarem o temporário numa eterna via de sofrimentos. Saber usar a natureza. Bhardwaja. Muitas coisas produzidas pelos homens recebem a classificação de artificiais, porque não vieram diretamente da natureza, ou porque não seguiram os princípios básicos que os ordenam como atos naturais. A tendência, no entanto, é generalizar o que é criado pelo homem como sendo artificial, o que nem sempre está correto. A capacidade intelectual do espírito pode prover inúmeros procedimentos naturais, a partir da organização adequada ou combinação dos elementos da natureza de modo eficiente. Assim, o homem age como catalisador do que lhe é útil ao progresso espiritual, utilizando a força que Deus lhe permite a partir da razão plena. Pois já conquistou a sabedoria para receber essa força, sabendo como utilizá-la racionalmente. Não rotulem, dessa forma, esses fenômenos de artificiais ou de milagres. São atos naturais, decorrentes da inteligência daqueles que, sabendo interpretar as verdadeiras funções do espírito no ambiente em que vivem, atendem pela força da mente os desígnios divinos. Retoques da matéria. Siddhartha Gautama. O caminho da modernidade na Terra segue o curso de meros retoques da matéria. Porque o que existe de mais evoluído em termos de opções materiais é fruto do progresso técnico, que transforma a qualidade e o aspecto da matéria inanimada. Sendo assim, os antigos veículos puxados por animais foram substituídos por veículos industriais, com visuais mais adequados à época em que são construídos, com enorme potência de locomoção e até permitindo ao homem voar. Foram retoques dados à matéria. A dinâmica que envolve a matéria animada, entretanto, vem se manifestando de certa forma estável, tendo em vista que a qualidade do espírito humano pouco diferencia do que era observado na antiguidade. A mesma subjugação ao ego, a indiferença perante os necessitados, o orgulho e a arrogância, a violência do cotidiano e as guerras, mantêm-se quase que intocáveis através dos séculos. O que mostra que quanto ao desenvolvimento do espírito, os homens continuam vivendo no passado. Apenas utilizam formas e cores diferentes, que se constituem em retoques da matéria. E chamam isso de modernidade. A convivência entre modernidade material e atraso espiritual determina assim um grande ato a ser preenchido. Mas isso não depende do progresso material, pois apenas agravaria a situação. A resposta está na evolução espiritual do homem. Da sua disposição de reconhecer o quanto ainda é imperfeito e o quanto se distancia da modernidade espiritual. Esse é o caminho para que haja maior equilíbrio e bom senso no planeta, já tão sofrido pela excessiva observação sobre a matéria, em detrimento do conhecimento sobre o espírito. Autoconhecimento. Adi Shankara. Limitados pela matéria, os encarnados ficam restritos à contemplação do que a natureza da Terra lhes oferece. E uma dessas contemplações se traduz pela admiração do céu noturno estrelado, que projeta o infinito do universo. Um céu, porém, que é um retrato vivo do passado.
pois uma grande parte dos astros visualizados pelo homem já se extinguiu há milhões de anos. Estrelas nascem e morrem, sem que a humanidade tenha conhecido qualquer indício sobre a existência delas. E os homens não percebem que quando acabam de ler uma frase, o início dela já é passado. Isso prova que a matéria é cerceada pelo espaço e pelo tempo. Para a matéria não existe o infinito em termos de espaço e tampouco o eterno. Mas também é uma prova de que idolatraram se apegar à matéria e a se prender ao que é limitado e efêmero. Porque apenas o espírito é capaz de ser eterno na constituição e infinito através da expansão da mente. E nessas qualidades é que distinguimos a presença imaterial de Deus, que não é espírito nem matéria. Pois é por ele que encontramos a alegria de viver, descobrindo, em ato contínuo, qualidades novas dentro de nós mesmos. Estaremos, assim, ao incorporar Deus em nosso ser, reunindo o conhecimento do passado à perspectiva de novas descobertas no futuro, fazendo do presente a eterna autorrealização. É assim que vivemos o reino de Deus, pois ele retrata a nossa consciência na conquista do autoconhecimento. Capacidade de auto-perdão. Mahacharya. O fluir da energia divina, através de nosso espírito, abre diversas portas para que possamos estabelecer as vias de evolução de que necessitamos. E quando começamos a compreender melhor o que o Pai deseja de nós é que também compreendemos que muito erramos no passado. Sentimos um misto de vergonha com incredulidade. Pois ficamos mesmo perplexos de termos cometido faltas tão primárias, que nos atrasaram a evolução espiritual. O mais importante disso, além do reconhecimento sobre o erro, é termos a capacidade de nos perdoar. De sentir que tais erros foram cometidos quando a agnosia permeava nossa mente, impossibilitando-nos de agir de modo sensato e divino. O autoperdão, sincero, é o princípio da reforma interior. Pois, caso contrário, estaremos sendo os opressores de nós mesmos. Demonstrando que se não soubermos remitir nossas faltas, dificilmente entenderemos a linguagem do amor ao próximo. Estaremos reincidindo no erro, que julgávamos ter deixado no passado. Opiniões dispares. Marcos. Os homens coexistem uns com os outros, porém vivendo em patamares diferentes quanto ao conhecimento espiritual. Numa mesma família, vivendo sob o mesmo teto, podem estar um materialista cético e alguém altamente espiritualizado. Essa convivência entre opostos é uma forma de ser promovida a evolução, tendo em vista que o cético poderá aprender com o espiritualizado, e este poderá exercitar sua paciência e compreensão com alguém que é cético. Em ambos os casos, Deus concede a chance da evolução, que dependerá do livre-arbítrio de cada um. O importante é que o livre-arbítrio seja plenamente exercido. Que haja respeito pela posição alheia, pois isso também é aprendizado. E através do livre-arbítrio que se chega a Deus, independente da religião proferida, e até mesmo na ausência de uma religião formal. Pois não é preciso dar nome a um estado de espírito, basta que ele exista. De qualquer forma, nunca esqueçam que o caminho que conduz a Deus deve ser um caminho de amor, de respeito, de compreensão, mas principalmente de liberdade. Essa deve ser a maior característica daqueles que, mesmo sem saber, caminham na direção da independência espiritual que Deus lhes deseja. Escolhendo Jesus. Kuan Yin. É muito comum a ocorrência de sérias discussões a respeito de qual religião cristã recebe as verdadeiras bênçãos de Jesus. Na prática, essas controvérsias são desnecessárias, não levando a lugar algum, a não ser a radicalização de posições. Jesus não definiu em momento algum se uma religião é melhor do que a outra. Apenas emprestou seu nome para a fundação de um modo de vida, que recebeu diversas interpretações dadas pelos homens. E nem é necessário que seu nome esteja ligado a uma religião para receber suas bênçãos. Pois elas são dadas àqueles que promovem a paz e praticam o amor e a caridade, mesmo não tendo religião.
E a figura do Cristo não pode ser atribuída só a Jesus, mas também àqueles que foram vítimas da violência antes e depois dele. São Cristos todos os que se sacrificaram pelo bem da humanidade, aqueles que padecem de incompreensões, os famintos das regiões mais pobres, e os que foram mártires de regimes políticos autoritários e dos campos de concentração. Por essa razão, os homens precisam, antes de advogarem a presença de Jesus a seu lado, meditarem se fazem jus a essa presença. Se não estão, sob o pretexto de serem autênticos e abençoados, criticando o livre-arbítrio alheio e desprezando a correção das próprias faltas. Pois Jesus não tem escolhidos. Os homens é que o escolhem, ao seguirem os exemplos de amor e de caridade, dados por qualquer um que tenha vivido sobre a terra. Esoterismo. Marcoan Caleu. O esoterismo se constitui no conjunto de conhecimentos que um indivíduo detém, a partir do entendimento sobre o lado oculto das coisas, incluindo aí revelações espirituais, simbologia e interações latentes, que permitem a melhor expressão da vontade. Isso significa que podemos extrair conhecimentos e analogias de tudo o que existe no universo. Basta desenvolvermos capacidade para tal. Qualquer objeto, como uma simples folha caída no chão, ou uma partícula microscópica, podem revelar, por analogias em suas constituições intrínsecas e reações químicas, uma série de respostas que precisamos durante nossa caminhada na vida. Podemos envolver qualquer assunto. Assim, com habilidade, comparamos sistemicamente até objetos heterogêneos para alimentar nosso raciocínio do dia a dia. Tudo pode explicar ou ensinar, pois Deus está sempre presente, e todo conhecimento parte dele. Depende de cada um descobrir essas revelações. Entretanto, o esoterismo é uma via de dois sentidos. Através dele pode ser realizado o bem, em toda a expressão do amor e da caridade. Mas também, conhecendo-se por ele a estrutura que forma muitas de nossas vontades, pode-se praticar o mal. A diferença entre essas opções, além do próprio auto em si, está na retrocausação delas. A prática do bem será a chave que permitirá a aquisição de novos conhecimentos, pois Deus estará cada vez mais visível para quem escolhe o amor. Enquanto que a observância do mal, além de retornar sob a forma de karma e de sofrimento, revelará a escuridão e ignorância. Pois como pode alguém que se dedica ao mal visualizar Deus? O esoterismo, assim, concede duas grandes vertentes a quem o pratica, que se confundem com a bipolaridade bem-mal, a luz e as trevas. Escolher as trevas é se adequar à tiflose do espírito. Acolher a luz é prosseguir numa estrada onde serão, continuamente, revelados novos conhecimentos, balizados pela nossa razão plena de sabermos usá-los. Estejam sempre com Deus, escolhem a luz e o amor. Vinda de Maitreya. Radha. A propagada chegada de Maitreya à Terra gera especulações. Alguns homens já se identificam como sendo ele, outros dizem o conhecer, e outros ficam na expectativa sobre o que ele pode oferecer à Terra. Se vocês conseguirem voltar ao passado, até o período que Jesus viveu na Terra, vão verificar que Jesus na verdade não transformou os homens. Não o fez porque não era um tirano e, como ser divino, sempre seguiu as leis de Deus, respeitando o livre-arbítrio daqueles que conviveram com ele. Jesus apenas ensinou aos homens a grandeza da palavra de Deus, concedendo as sementes do progresso e da evolução espiritual. Mas cabe a cada homem fazer germinar ou não essas sementes. E esse foi o grande legado do Cristo. Mostrar a cada um a capacidade individual de promover a revolução interior que os conduz a Deus. Uma revolução que não usa armas ou fomenta o sofrimento, mas que utiliza o amor, principalmente o amor próprio, na causa sublime da consciência espiritual. Da mesma forma, não esperem que o Maitreya seja alguém que vá levar à Terra o espectro amplo da salvação. Sua missão, a exemplo de Jesus,
é conduzir os homens à tua libertação. E não é necessário o imediatismo de sua presença física no planeta, para se chegar à conclusão de que cada um deve promover o próprio encontro com Deus. Isso Jesus já ensinou. Quanto ao restante da história, será contado por cada um de vocês. Respeitar a escolha alheia. Mira alfaça. O homem tem pleno direito de não aceitar Deus. Isso faz parte de seu livre-arbítrio. O que não comporta em seu livre-arbítrio é tentar impor seu ceticismo aos demais, interferindo no livre-arbítrio daqueles que creem em Deus. Em geral, esse comportamento deriva de um ego machucado pela incompreensão, e pela dificuldade de ver a presença do Criador. Como fica difícil encontrar Deus, se torna mais fácil ridicularizar o que não é entendido. Isso alivia o ego do peso de admitir que não conseguiram enxergar o óbvio, que muitos já enxergam. Infelizes esses homens, que passarão pela existência humana sem perceberem que a perfeição do corpo humano ou o equilíbrio do universo são frutos de uma inteligência superior e inatingível. Ou que suas mentes são limitadas ao plano físico, material, por força de suas próprias intransigências. Pobres homens que se acham tão superiores e inteligentes, mas que não conseguem impedir a morte de seus corpos. Entretanto, deve-se respeitar a escolha que fizeram, a de procurarem a felicidade transitória, que termina com o final da vida na terra. Uma felicidade que os faz viver à sombra da eterna infelicidade, por não acreditarem na eternidade de Deus. Simplicidade no ensinar. Teresa dos Andes. A difusão do conhecimento na Terra se efetua pela contínua manifestação divina, bem como pela boa vontade daqueles que, adquirindo parte do saber, procuram dividi-lo com seus irmãos. Essas duas vias de combate à ignorância, no entanto, não precisam ocorrer sob a forma de expressão artística elevada, ou com aspectos eruditos, cerceados pela beleza e pela elegância das palavras. Tampouco por frases eloquentes. O aprendizado em geral decorre da simplicidade de quem ensina, pois essa é a maneira que realmente elucida, colocando, ao alcance de quem deseja aprender, os patamares mais acessíveis. Caso contrário, o conhecimento passaria a ser um patrimônio dividido apenas entre doutos, com características feudais, em verdadeiro círculo vicioso, excluindo a maior parte da humanidade. Seria um paradoxo, pois, quem tivesse o conhecimento, não teria o conhecimento necessário para repassá-lo aos carentes de saber. Por essa razão, Deus também é simples e objetivo em suas contínuas manifestações. E elas ocorrem desde formas diretas até analogias. Se vocês forem simples e humildes de espírito, saberão entendê-las, e terão, também, a sabedoria de serem simples ao repassar o conhecimento que adquirem. Pensamentos. Anteus. Os pensamentos plasmam a nossa vontade. Portanto, se tiverem bons pensamentos, voltados para o amor a Deus e seguindo os ensinamentos deixados por Jesus, estarão construindo em suas vidas um véu de vibrações de luz e de paz. Estarão edificando os pilares de uma mente sadia, sábia o bastante para impedir que impulsos negativos aflorem. Trata-se assim, de educar a vontade, de saber controlá-la, não permitindo que ela lhe escravize. Ter o discernimento de permitir que somente bons pensamentos sejam produzidos, pois esses é que realmente libertam. Com o tempo, descobrirão que estão senhores de seu livre-arbítrio. Que ele será realmente livre por não se curvar à vontade de praticar o mal, e de ser naturalmente espiritualizado quanto ao modo de agir. E, desprovidos dos maus pensamentos, estarão plasmando a estrada da evolução, da ascensão, pelo próprio mérito. Quando poderão sentir que, além de libertos, são inteligentes o bastante para merecerem a confiança de Deus. Liderar e ser liberado. Centauros. Os breves momentos de poder, que alguns homens detêm na Terra são meros exercícios que Deus lhes proporciona,
para que aprendam a exercer autoridade de maneira sensata e humanitária. Porque ter poder não significa ser superior aos demais. Não significa humilhar ou ter sempre suas ordens regiamente cumpridas sem contestação. Até numa guerra, quando isso muitas vezes parece necessário e decisivo, os homens têm condição de serem racionais, pois é nesse momento que eles mais precisam exercer a clemência. Poder, entretanto, é antes de tudo o uso da autoridade para esclarecer, para praticar a caridade, a compaixão, o equilíbrio e, principalmente, promover o entendimento. Lembre-se de que inúmeros homens que viveram na Terra nem sempre tiveram um poder formal, porém usaram sabiamente o poder da palavra e dos gestos humanitários para liderarem milhões de adeptos. Assim como Jesus e Gandhi fizeram. Por esse motivo, quando se diz que o mundo dá muitas voltas, contemplamos a didática divina. Denota o rodízio de poder promovido por Deus para o aprendizado dos homens. Além de demonstrar que o poder na Terra é efêmero, os possibilita assimilar o que significa liderar, mas também ser liderado. Entendam esse propósito, e descobrirão que o verdadeiro poder está na humildade e no amor ao próximo, virtudes que os fazem homens a serviço de Deus. Liderança inconsequente. Centauros. A luta pelo poder leva muitos homens ao desatino de incoerência, já que na prática assumem posturas que os desqualifica de imediato a serem candidatos a esse poder. Pois traçam objetivos puramente pessoais, não tendo qualquer preocupação com a coletividade que pretendem liderar. E essa liderança, quando ocorre, assume a expressão máxima da ignorância sobre os caminhos reais do progresso e da evolução de um modo geral. O mais característico, nesses momentos, é a preocupação em destruir valores, muitos dos quais construídos com fé e amor através dos tempos. Muitos que lutam pelo poder não têm a mínima sensibilidade de edificarem valores pessoais pelo próprio mérito, e se esforçam apenas em destruir o que seus concorrentes construíram de elevado. Para eles isso é mais fácil. Já que não possuem condições de construir, anulam o que lhe pode ofuscar. Isso não se trata apenas de inveja como vocês podem pensar, mas também de um exacerbado culto ao ego, tendo em vista que atitudes como essas são inconsequentes o bastante para, levianamente, arruinar inúmeros homens de bem. Assim, estejam atentos a esses profetas do poder e da liderança que não medem esforços para atingirem seus objetivos. Não os acompanhem, e nem compartilhem de suas insanidades. Pois eles são na verdade os profetas do obscuro. Deixando-se levar por um ego marcado pela cegueira da perturbação. Abrindo os próprios caminhos. Kukai, em honra de Buda. A vida material apresenta tantos obstáculos e tal gama de sofrimentos e de injustiças, que às vezes se tem a impressão de estar muito longe da felicidade. Sob a ótica de quem vive na matéria, as limitações impostas pelo plano físico em muitas oportunidades determinam a falta de perspectiva, que precisa ser preenchida com paciência e resignação. É uma tarefa áspera, que a cada dia se torna mais operosa, tendo em vista a crescente exigência da vida terrena, que apregoa maior valor aos atributos materiais do que aos espirituais. Isso faz com que a grande maioria da humanidade seja segregada ou marginalizada, sem ter ideia de como iniciar a caminhada para sair dessa situação. Injustiça não é, portanto, apenas uma palavra frequente na Terra, mais do que isso. Ela é um estado permanente de espírito que caracteriza as ações do dia a dia. O importante é que cada homem avalie se, mesmo sofrendo injustiças, não as está também praticando. Pois é muito comum entre os que se consideram injustiçados, serem injustos com aqueles que os cercam. Transferem sua dor para os que convivem com eles, através de comportamentos inadequados sem um mínimo de autocrítica. Lembrem que o caminho da felicidade precisa ser construído por nós mesmos. E no momento em que são vítimas das imperfeições da terra, mas conseguem apagá-las do próprio ser,
não estão apenas reduzindo a carga que levam. Estão também removendo do próprio caminho os obstáculos que os conduzem à felicidade. Assim, pratiquem continuamente a autocrítica, de forma intensa, sem dar chance às imperfeições de se manifestarem ou crescerem. Pois, do contrário, estarão alimentando a dor e a injustiça no planeta, as quais poderão derrubá-los quando menos esperam. A ganância. Lázaro. Talvez, em toda a história da humanidade, a ganância nunca tenha atingido níveis tão elevados quanto agora. E a ganância tem várias vertentes, de poder, de dinheiro, de sexo, de bens materiais, entre outras. Os homens estão desejosos de obter tudo que a vida oferece num curto espaço de tempo, mesmo que para isso precisem humilhar, destruir, mentir, caluniar, corromper, enganar ou matar. Estamos presenciando o apego máximo ao materialismo. Os valores morais estão deixando de ser intrínsecos, para se tornarem meras fachadas, com o objetivo único de esconder a degeneração do bom senso. O mais condenável é como os homens estão se deixando levar por esse caminho. Agem como nunca possam ser descobertos pelo que fazem, sem perceberem que estão se expondo para Deus como espíritos doentes. Será que, em sã consciência, os homens não percebem o mal que praticam contra eles mesmos? Que, enquanto ganham através de gestos escusos, estão plantando sementes para perderem muito num futuro próximo. E lhes pergunto ainda, esses homens sentem-se realmente felizes? Estão tranquilos para olharem sem culpa nos olhos de seus filhos e de outros entes queridos? Conseguem ter paz de consciência, sabendo que a vida é curta e um dia terão de deixar a torre? E será ainda que percebem o mal que praticam a inúmeros inocentes desconhecidos, que passam fome ou padecem pela falha dos recursos que são ensaiamente acumulados por gananciosos? Se quiserem justificar esses atos, argumentando que todos agem assim como o princípio básico de sucesso na Terra, então lhes digo que são mais infelizes ainda. Porque, além de se comportarem como seres dotados de patologias morais, confessam também a incapacidade de curá-las, e a falta de personalidade de saberem dizer não ao que sabem estar errado. O que lhes peço é que reflitam para seu próprio bem. Saibam que as riquezas que estão acumuladas de modo inadequado são o início de muitos problemas. Pois vocês terão de responder na terra pelo ilícito, e junto a Deus pela degradação moral. E mesmo que na terra sejam absolvidos, a justiça de Deus será implacável. Ela lhes proporcionará, a título de ensinamento, o mesmo sofrimento que desencadearam entre aqueles que sofreram com seus atos. Mitologia e realidade. Palias Atena. Vocês talvez perguntem do porquê algumas figuras consideradas mitológicas, e endeusadas no passado, se manifestem espiritualmente no presente. Entendam que na antiguidade não existia o conceito difundido de um Deus único, Pai Criador. Assim, toda e qualquer manifestação espiritual era atribuída a um Deus específico. Em outras palavras, um indivíduo com mediunidade desenvolvida e evidência, mesmo sem saber que desfrutava desse estado, visualizava uma entidade espiritual, que também aparecia para outros médiuns da época. Dessa forma, essa entidade recebia um nome sendo endeusada, pois os homens a consideravam superior, por não terem qualquer conhecimento a respeito dela. Os atributos do endeusamento variavam conforme a coincidência de acontecimentos da época, e o nome era naturalmente intuído pela própria entidade, que transmitia aos médiuns seu nome real. E se várias entidades diferentes se manifestassem nesse mesmo período, ou posteriormente, podiam ser classificadas equivocadamente como sendo aquele Deus, apesar delas terem outros nomes. Funcionava o inconsciente coletivo dos encarnados. Isso significa que muitos deuses mitológicos de outrora nada mais eram do que irmãos espirituais de luz, que vocês chamam hoje de ascensionados.
Situação não muito diferente dos dias atuais, que apesar de apregoarem um Deus único, os homens continuam endeusando valores fúteis e o apego exagerado à matéria, cometendo os mesmos equívocos que irmãos no passado cometeram por ignorância, na época que só concebiam a existência de vários deuses. E os rituais cotidianos que hoje são praticados se caracterizam pela ganância, indiferença e desamor, provando que aceitar a existência de um Deus único não representa sinal de evolução individual do homem, pois esta é fruto do esforço de cada um, no sentido sincero de remover, em definitivo, as imperfeições que maculam o próprio ser. Fim.